Fala pessoal, beleza? Depois de mais um inverno rigoroso aí, sumi aqui das telinhas, mas vamos lá, passando aqui para gravar um vídeo. Os meus fãs, que não são muitos, mas pelo menos uns 4, 5 aí, mandaram mensagem, falando para gravar um pouco aí sobre o título do Lucas Mito, né? Como que foi e tudo mais, os cálculos. Na verdade, não foi tão simples assim, né? Durante o brasileiro, sempre aquela tensão ali, né? Vai chegando a sétima, oitava rodada e o quanto que falta de coisas e tudo mais. É realmente muito difícil, né? Conseguir o título. Então, tem vários critérios, enfim. E aí eu vou mostrar para vocês aqui em que momento que o Lucas realmente tinha chance, a hora que ficou desacreditado, depois a hora que voltou a ter chances, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Beleza? Então vamos lá. Aqui tem uma imagem, né, do Lucas no Instagram, né? A NeoChess cobriu aí rodada a rodada, né? Com as fotos, resultados e tudo mais. E aqui postou já, né? Foi no sábado, né? Sábado, dia 22. Postou aí da conquista do 21, na verdade, né? A conquista do Lucas e tudo mais. E a gente vai entender a parte técnica, né? Que ele conseguiu, beleza, né? Mas a gente vai agora descobrir, vou mostrar aqui como que ele conseguiu, né? Com base no que e tudo mais. Beleza? Vamos colocar aqui no Chess Results, né? Então esse aqui é o torneio. Está aparecendo legal para vocês aí. E o Lucas era o ranqueado aqui número 6 do torneio, né? Tava aqui já entre os figuras aqui, né? Concorrendo aqui ao título e tudo mais. E dos jogadores não titulados, né? Basicamente era o Lucas e o Lucas também com o Tomiello, né? Mas já está um pouquinho mais para baixo aqui, né? O Tomiello, tem o Matheus também. Toda essa faixa dos 2.300, né? Que já são os jogadores que já começam a brigar ali pelo título de mestre internacional mesmo, né? Tentar fazer as normas, tentar chegar aos 2.400 e tudo mais, né? E vamos entrar logo já na categoria aqui do Lucas, né? Nos confrontos. E, e o Lucas teve uma trajetória assim bem curiosa, né? Porque ele empatou a primeira rodada, né? Normalmente, né, os jogadores que estão ali tentando o título, né, normalmente eles têm que ganhar ali as primeiras e tudo mais. E então foi um evento bem duro para o Lucas, né? Porque quando ele empata aqui essa primeira rodada, né, eu imagino que tenha sido um baque, né? Talvez até uma entrevista aí com o Lucas para entender um pouquinho melhor. Mas eu imagino que tenha sido um baque. E, e ele empata essa partida e na segunda rodada ele pega um jogador de 1.400, né? E aí para quem está buscando aí a norma, isso é um mega problema, né? Pegar um jogador com rating baixo, né? Inclusive esse jogador aqui tem praticamente o mínimo do rate, né? Hoje o mínimo é 1.400, né? Então quando ele tem 1.402, ele tem o mínimo do mínimo, né? Bom, e ele enfrentou esse cara aqui, enfim, ele foi fazendo os pontos, né? E E a grande dificuldade aqui do Lucas que é o seguinte, vou dar um exemplo para vocês, né? Se ele ganha desse de 1.800, na segunda rodada, provavelmente ele enfrentaria um cara de 2.000, né? 1980, alguma coisa assim. Aí ganhando, ele, né, jogaria com 2.100, 2.200. E isso faria com que a média dele fosse alta, né? Cada vez. É claro que ele ficar ganhando de todo mundo, né? Mas para quem está disputando ali título e normas, né? É quase que obrigatório, né? Então ele foi indo, né? E o rate demorou para subir aqui, né? Então aqui foi uma dificuldade para ele por causa desse empate aqui na primeira rodada. Mas faz parte da história, né? E ele teve um grande resultado aqui na sexta rodada, quando ele venceu o Diego de Berardino. E nesse momento aqui foi uma virada de chave, né? Porque ele começa a se recuperar da média de rating. Para vocês terem uma ideia, ele precisa ter 2.230 de média, né? Então ele começou a dar uma recuperada aqui e venceu essa partida, né? E aí, na sétima rodada, ele já começa, peraí, agora eu já posso ter algum tipo de chance, né? Meu rate médio já está melhorando, estou fazendo muito ponto, né? Aqui ele estava com 5,5 em 6, né? E, e aí ele tinha algumas coisas aqui para melhorar, a questão do rating, né? Então, a gente estava até em relação à regra, se ele poderia excluir a primeira ou a segunda rodada, né? Como que funcionaria. E aí, só que qual que era o problema, assim, que ele tinha, né? A média dele não estava tão alta
e ele enfrentou o primeiro titulado na sexta rodada, tá? O que eu quero dizer com o primeiro titulado? Eu já expliquei em outros vídeos, né? Inclusive durante a transmissão ao vivo, né? Eu expliquei também lá pro Everton Togini, enfim. Para título de mestre internacional e de GM, só inclui titulados mestre FIDE para cima, tá? Então, candidato a mestre e mestre nacional, eles não consideram. Então, o Diego foi o primeiro titulado que ele enfrentou, né? E ele precisa enfrentar no mínimo 5. Então, começou a ficar muito difícil, né? Ele tinha que enfrentar praticamente titulado em todas as rodadas. Então, isso era uma dificuldade. Então, era a média, eram os titulados do título pretendido, no caso MI ou GM. Então, as dificuldades começaram a ficar muito grandes, né? E ele conseguiu um bom resultado aqui na sétima rodada, empatou com o então líder André Diamante, empatou com o Everaldo também, que estava ali no segundo pelotão, né, da liderança, também coladinho com o líder. E quando ele chega na nona rodada, né, que aqui são as primeiras normas, né, já são calculadas aqui para a nona rodada, ele chegou com um rate performance muito alto, tá? Não dá para conferir aqui no programa, mas na nona rodada ele já estava com performance de mestre internacional. Estava acho que com 2.460, alguma coisa assim. E aí o que acontece? Pelo cálculo que tanto ele quanto eu, enfim, todo mundo fez o cálculo, ele poderia perder para o FIA e mesmo assim ele já teria um rating performance de mestre internacional, tá? Só que por azar ele tinha enfrentado aqui no caso do FIA, né? 1, 2, 3, 4. Somente 4 titulados, tá? Então ele tinha uma performance muito boa, ele tinha um rating médio muito bom, principalmente baseado nesses últimos 4 adversários aqui, né? E ficou faltando um mestre feed, tá? Então esses primeiros 5 jogadores, se um deles tivesse o título de mestre feed, o Lucas já viraria MI na nona rodada, tá? Mesmo com a derrota, né? Pelo menos era nesse cenário aí que a gente tinha calculado, tá? E aí o que aconteceu? Na 10ª rodada, ele enfrentou o Bruno aqui, e o Bruno não tem o título. Então ele continuava tendo apenas 4, tá? Aí ele ganha, né? Mantém aqui uma média, abaixou um pouquinho a média, né? Que ele estava com 2.239 de média. Quando ele enfrentou o Bruno aqui, caiu um pouquinho. Mas quando ele foi emparcerado com o Molina, a média se restaurou, né? Vamos dizer assim. E aí, com a média restaurada... O telefone tocando aqui. Vamos lá, peraí. Com a média aqui restaurada, ele... O telefone tocando agora. Com a média restaurada aqui, ele volta a ter a média e ele enfrenta o Molina, que cumpre esse requisito, né, de mestre feed para cima, né? E aí ele precisava vencer, era o único jeito, né, de conseguir o título, né? E no caso do Lucas já era o título mesmo, porque ele já tinha 2 normas, ele já tinha 2.400, só precisava da terceira e definitiva norma, né? Então isso foi um pouquinho aí. Claro que eu resumo muito, né? Mas durante a semana aí o Lucas foi me mandando mensagem, a gente foi fazendo as contas juntos, né? Os árbitros também que estavam no torneio, o Bento, o Kaiser, tudo bem, também ajudaram aí para confirmar essas coisas, né? E a gente verificou, tá? Eu não vou abrir o handbook aqui de novo, tá? Mas em resumo, os jogadores eles precisam cumprir vários requisitos, tá? Eu vou explicando assim nos vídeos, né? Mas o resumão mesmo, era que, feito os cálculos, né, de rate médio e de pontuação e tudo mais, o Lucas precisaria fazer 7,5 em 10, tá? Ou no caso, como ele estaria excluindo uma rodada, porque ele está fazendo em 11, ele tinha que fazer 8,5 em 11, tá? Então, assim, era muito ponto, né? Normalmente tem que ficar ali entre os primeiros colocados mesmo para conseguir esse título. E tem que cumprir 5 title holders, né, que são conhecidos mestre feed para cima. Tinha que cumprir os 3 titulados da titulação que você está buscando. No caso dele, como o título era de MI, então ele tinha que ter 3 MIs ou superiores, né? Então aqui ele conseguiu enfrentar 3 GMs e 2 MIs, né? Então ele cumpriu aí tranquilo. E foi isso, né? Foi uma loucura. E aqui eu vou mostrar para vocês já como que sai, né?
Vamos ver se aparece aqui, deixa eu mudar a cena. Esse aqui é um recorte, tá? Do formulário que é enviado para a FID, né? Formalizando a norma, tá? Então, aqui, o que foi feito? Olha que interessante. A gente utilizou de duas regras, tá? Que são liberadas pela FID, tá? Foi o seguinte, podia excluir um jogador, né? Se você o venceu e se isso fizer sentido para você, tá? Então, por exemplo, vamos imaginar que esse jogador tem 2.200 de rate. Não faz sentido, aí você calcula a norma em 11 partidas, tá? Mas como o rating dele era baixo, fazia muito mais sentido, era vantajoso, né? Eliminar esse jogador do cálculo, tá? E dos outros jogadores, você pode escolher um jogador para subir para 2050, né? Baseado nesse artigo 1.46c, tá? Também que eu venho explicando aí. Aqui no Brasil, praticamente todo mundo usa essa regra, tá? É quase impossível o cara fazer um torneio aberto sem usar essa regra aqui. E aí foi feito, exatamente. Subiu para 2050, os demais jogadores, o rating mesmo, sem alteração. Em relação aos títulos, ele enfrentou 5, né? E, enfim, cumpriu todos os requisitos. O evento, por ser o Campeonato Brasileiro, afinal, né, não quebra o requisito das bandeiras, né, obviamente. E aí, enfim, ele cumpriu aqui os requisitos e calculando aqui o rate médio 2.286, o MI ele precisa ter 2.230 de média, então ele conseguiu aqui bacana, tá? Ele precisava fazer 7,5 pontos, fez os 7,5 pontos. Tá? Se a média aqui fosse menor, tipo 2.230 mesmo, ele precisaria fazer 8 pontos, por exemplo, né? Então, a média aqui foi legal, que foi um pouquinho acima ali do mínimo mesmo, né? Mas, por exemplo, se a média estivesse dando 2.350 ou coisa do tipo, ele precisaria ter se esforçado menos, né? Vamos dizer assim. Poderia ter feito 7 ou 6,5, beleza? Ele fez exatamente a ponta, né? Então, não excedeu em nada os pontos, né? E o rate performance aqui, pós o cálculo, né? Tem como calcular no site da FID, ou você pode usar uma tabela, tá? Tem uma calculadora lá que você só digita os números e ele já te dá, tipo uma calculadora comum, e tem aqui uma tabelinha que você consulta também, enfim. A organização aqui, já não sei como que eles fizeram exatamente, mas essa conta aqui é super fácil de fazer, tá? E aí, 2.479, ele precisava de 2.450, então ele cumpriu aqui o requisito final, tá? E aí, a torcida foi loucura, né? Mas assim, ele foi jogar a última rodada já sabendo disso, tá? Então é muito importante que os árbitros, né? Árbitro FIDE ou árbitro internacional que está ali regendo ali o evento, né? Que ele possa passar essa informação para o jogador, né? Porque, por exemplo, se precisasse de um empate aqui, não precisaria ter jogado tentando, né, aquela dificuldade toda, né? Que é uma partida de xadrez ali, sendo que o empate já era suficiente, de repente uma posição mais equilibrada ali, manter o equilíbrio a partida toda empata, né? Ou como, né, aqui na nona rodada, que ele poderia perder pro Fear, né? E já fazia o título, também o cara joga muito sossegado, né? É que aqui ficou faltando o título, né? o mestre, né? Mas, assim, foi muito, muito importante, né? Mas é isso, tá? Então, a gente fica muito contente aí com o desfecho, né, que teve. E vou aumentar um pouquinho aqui. Então, o Lucas Mito aí, né, conhecido como Lucas Mito, faz história. E aí, provavelmente, acho que ele vai... Já pode mandar, na verdade, né? Não sei como é que tá ali a correria, agora é época de Natal também. Mas aí ele já pode preparar os documentos, né? Relembrando que ele fez uma norma no Brasileiro de 23, né? Ano passado, em dezembro. Aí fez a outra em janeiro para fevereiro, né? Acho que foi, não, foi janeiro mesmo. Floripa, né? Terminou em janeiro mesmo. 24 e agora dezembro de 24, né? Praticamente ele em 12 meses, né? Ele conseguiu aí fazer as 3 normas e ele conseguiu os 2.400 também na listagem de fevereiro, se eu não me engano. Ele já conseguiu aí romper aí os 2.400, né? E é isso, pessoal. Então, um novo MI, né? Eu vou ver se eu gravo um outro vídeo também dos mestres, né? A gente teve alguns jogadores que estão rompendo aí os 2.300. Então a gente vai ter novos mestre feed, né? Que, como vocês viram, eles são importantes também para dar o título para o MI, né? Porque, por exemplo, se o Brasil tivesse muito mestre feed, o Lucas já teria virado mestre na nona rodada, né? Então, olha a importância, né? Da gente ter volume de todos os tipos de título, né? Então, a gente precisa de volume de MI, volume de MF, volume de GM,
porque isso facilita com que os jogadores obtenham os títulos, né? Então é um pouco disso aí, né? Basicamente é isso, tá? Então, contando um pouco da história, e eu acho que eu já calculei, né, as normas anteriores do Lucas, né? Tem vídeo aqui no canal. E é isso, vamos ver o que vai rolar. O Lucas está inscrito para jogar o Floripa, se eu não me engano, e convidei ele para jogar o Samba também, né? Na época que eu convidei, ele ainda estava naquela pegada ali de, né, jogar um torneio de cada vez, mas agora que já virou MI, de repente tira um pouco do peso, né? E de repente faz sentido jogar mais alguns outros eventos para estabilizar o rating, né? Normalmente é isso que eles falam. Então eles querem reafirmar, né, que estão naquela faixa ali dos 2.400, 2.400 e pouquinho. E quando o nível estiver muito bom, aí já começa a sentir, não, pô, agora eu já começo a vislumbrar aí as normas de grande mestre, começar a tentar chegar nos 2.500, que imagino que deve ser aí a busca do Lucas, né? Agora em 2025 também é um ano bem interessante para a equipe olímpica, porque o final do brasileiro dão 3 vagas, né? De repente poder jogar uma segunda Olimpíada. Então, acho que é um pouco esse desenho aí que deve ser a trajetória do Lucas, né? Vou ver com ele também, de repente, se ele estiver tranquilo, a gente podia fazer uma live, um bate-papo, alguma coisa aí, para entender um pouco, né, dessas emoções, né? Como eu falei, durante o campeonato, a gente trocou umas mensagens, e aí parecia que o título ia vir, e aí faltava a questão dos titulados, faltava sempre um detalhezinho, né? Ele, na 10ª rodada, né, não foi emparcerado com nenhum MI nem MF, então aquilo ali já foi um balde de água fria, mas a gente tinha consciência, né, de que se ele ganhasse, ele ainda estaria vivo, né? Então foi uma partida importante para ele também, fazer o ponto na 10ª rodada, né? Não desperdiçar ali a oportunidade. E é isso, tá? Então, vindo ao longa ao Mito, né? Agora o Mito já numa categoria aí Master totalmente, né? Com a categoria MI. E vamos ver, né? Qual que vai ser os próximos passos aí, qual que vai ser os próximos sonhos a ser realizados aí por parte do nosso querido Mito, Lucas Mito, beleza? Bom, é isso, pessoal. Então, gostaram aí? Deixa o like. Gravando aqui na época de véspera de Natal aí, mas pelo menos entregando aí o conteúdo. E é isso. Qualquer dúvida aí sobre norma, se você viu aí algum colega aí que quase conseguiu norma e quer saber por que não conseguiu, o que faltou, né? Eu não abri os outros jogadores, tá? Mas para adiantar para vocês, outros jogadores não tinham chance mesmo, tá? Só para não passar despercebido aqui, eu vou só dar uma olhada aqui no torneio e vou clicar em alguns jogadores aqui com vocês, só para a gente ter uma ideia, né? Por exemplo, o Diego, que teria de GM, né? Ele só jogou com 2 titulados, então ficou muito longe, né, de conseguir. Essa derrota aqui para o Lucas, né, atrapalhou bastante. Talvez se tivesse ganhado aqui, pudesse pegar alguns GMs, né, mas ficou bem difícil, faltou muito titulado. O Lucas Tomiello, vamos ver aqui, só para vocês terem uma ideia, jogou com 1, 2, 3 e 4, né? Então, aqui na 9ª rodada, ele precisaria enfrentar 3, né? Então aqui ele já sabia que não tinha mais norma, chance de norma, né? Já na 9ª rodada. O Lucas Mendes, 1, 2, 3. Aqui ele ainda tinha chance, né? Na 4ª rodada, na 10ª rodada já não tinha chance, porque já deu MN, né? Eu acho que o Luigi, que eu tinha visto que tinha conseguido, não, deixa eu ver. Ó, 1, 2, 3, isso mesmo, né? Aí na 9ª rodada ele pegou o 4º dele, né? Então ele poderia, ainda tinha chance, né, de enfrentar aqui. Aí fez 5 e 6. Então foi um dos jogadores aí que conseguiu mais enfrentar titulados, tá? Mas aí faltou um pouco de ponto para ele, né? Ele precisaria ter feito aí tipo uns 8,5 mais ou menos, igual o Lucas, né? E teria que ter um ajuste aqui de rate também. Basicamente ele eliminaria esse, ajustaria esse, mas mesmo assim ele teve outros jogadores nessa faixa de 2.000, né? Então o rating médio dele ficou bem abaixo aí do necessário, tá? Então aqui, ó, performance de 2.300, né? Ele teria que estar dando aqui uma performance de 2.420, 2.400, para no ajuste chegar a 2.450, né? Então o Luigi e o Lucas, assim, acho que foram os que conseguiram pelo menos cumprir esse mínimo, né, de titulados. Então, aqui, ó, 4.
é muito difícil, tá? O campeonato engana com tanto titulado aqui assim, né? Mas como a maioria é mestre nacional e alguns aqui são CM, né? Esses títulos eles não pontuam, né? Naquele critério lá, tá? Então foi o Lucas, praticamente o Lucas e o Luigi. Aqui para baixo eu achei muito difícil, mas basicamente o Lucas e o Luigi. E puxar um pouco de sardinha aqui do feminino, né? Da Juliana lateral, vamos ver o que faltou para ela. Dois. O dela foi só dois, né? Até que fez um bom torneio, né? Venceu o Matheus Mendes e empatou com o Darcy, né? Jogadores que estão em alta aí, jogando muitos torneios, mas precisava enfrentar os mestres, enfim, precisava fazer pontos, né? Ela fez 7 pontos, né? Para essa final de brasileiro aqui, a gente tem que imaginar que o jogador tem que fazer pelo menos uns 8,5, 9, né? Brigar pelo título direto mesmo, para poder conseguir uma norma igual foi do Lucas. Beleza? Então a gente encerra aí o vídeo. E é isso, sem mais delongas. Boas festas de final de ano para todos vocês. Das minhas missões para esse ano, ainda vou ver se eu falo um pouquinho dos novos Mestre Feed. De repente, se rola um bate-papo com o Lucas Mito ou não. E é isso. Vamos ver se. Comentem aí, né? Fala se para animar eu aí para ver se eu faço mais vídeos com esse conteúdo aí. Fechou? Valeu, pessoal. Até mais.